Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amados, aproveitando que todos já estão em pé, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, capítulo de número 6 e o versículo de número 3. Louvado seja o nome do Senhor. Também cumprimento os nossos irmãos que nos acompanham através do programa Voz da Libertação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oséias, capítulo de número 6 e o verso de número 3, você encontrou? Diga amém. Aleluias. Enquanto você procura, fica à vontade para glorificar a Deus. Não sei se você já disse o quanto você ama a Jesus nessa noite. Você já expressou o quanto você é grato a Deus pela vida? Nós vivemos dias difíceis, isso é verdade. O próprio Cristo é quem diz que no mundo nós teríamos aflições. Porém Ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E sabe qual o mistério por trás disso? Paulo revela dizendo, aqueles que estão em Cristo Jesus. Se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Somos mais que vencedores. Então nós podemos agradecer a Deus por todas as coisas. Podemos entregar a Deus a nossa melhor adoração, nosso melhor louvor. Podemos entregar a Deus o nosso melhor culto nessa noite. Então eu te convido a estar sensível ao Espírito Santo. Eu te convido a abrir o seu coração para que esta palavra venha e transforme a todos nós em nome de Jesus. Quantos encontraram o texto de Oséias, capítulo de número 6 e o verso de número 3? Amém? Vamos fazer a leitura então apenas a parte A deste versículo, tá bom? Diz assim o texto: então conheceremos, se prosseguirmos em conhecer o Senhor. Amém? Feche os teus olhos. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós lemos a sua palavra e nós desejamos meditar em sua palavra. Que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, a não apenas a literalidade desta palavra, mas principalmente a espiritualidade que ela nos pode comunicar. Que nós possamos, ó Deus, ouvir, meditar, Senhor, e nos alimentar desta palavra. Ensina-nos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, fica à vontade para glorificar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós acabamos de ler aqui o texto do profeta Oséias, capítulo de número 6 e o verso de número 3. E os irmãos que nos acompanham pelo programa Voz da Libertação, também são nossos convidados a meditar nesta palavra. E antes de nós entrarmos efetivamente nela, eu gostaria apenas de introduzir um comentário aqui. Quando lemos este versículo, que já ouvimos várias vezes e sabemos até de cor, esse versículo ele tem um ponto central, que é o conhecimento. E quando falamos de conhecimento, de forma geral, é impossível nós não lembrarmos dos antigos egípcios, que possuíam um conhecimento vasto na matemática, na astrologia, na engenharia, e até hoje os feitos que lá estão são praticamente irreplicáveis nos dias de hoje, porque o conhecimento que outrora eles tinham, nós hoje não temos. Por mais que hoje vivamos em uma era de muita tecnologia e de muito conhecimento, ainda assim existe sempre uma coisa nova para se aprender. Falando ainda de conhecimento, é impossível desassociar os gregos, porque foram eles os primeiros filósofos que começaram a pensar em sentenças, que são sentenças da vida, do natural, e foram eles primeiro que começaram a se indagar
em qual o sentido da vida, ou o que haveria após esta vida, dentre tantas outras sentenças filosóficas, que até hoje são base para estudos. Quando falamos de conhecimento de maneira geral, nós podemos usar o nosso smartphone, nós podemos usar a internet, acessar um repositório de alguma universidade e ler várias teses de graduações, de pós-graduações, de mestrado, doutorado e até pós-doutorado. O conhecimento está aí e cada dia mais se multiplicando. Todavia, quando lemos Oséias, nós não estamos falando sobre um conhecimento secular. Nós não estamos falando sobre um conhecimento de engenharia, arquitetura, matemática ou filosofia. Nós estamos falando de um conhecimento que tem poder para transformar, que tem poder para libertar. E este é o conhecimento de Deus, é o conhecimento de sua palavra. Foi o próprio Cristo que disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quem já foi liberto por esta verdade e por esta palavra? É deste conhecimento que Oséias, ele está falando. E quando lemos os profetas, especialmente os profetas menores, que é aqui onde nós estamos no livro de Oséias, nós vamos entender a contemporaneidade da palavra dos profetas menores. Por mais que alguns profetizaram há 700, 600, 500 e até 400 anos antes de Cristo, isso nos comunica mais de 2.000 anos e meio praticamente da nossa época atual até eles. Ainda assim, quando lemos, encontramos aqui uma grande semelhança com os dias atuais. Por isso é importante lermos os profetas menores, porque eles nos trazem vários ensinamentos daquilo que serve para os dias de hoje. E o que nós temos nos dias de hoje? O conhecimento multiplicado, o conhecimento ampliado e até mesmo o conhecimento deturpado, o conhecimento misturado com desconhecimento, o conhecimento misturado com ignorância. Por isso é importante diligentemente buscarmos conhecer não apenas as coisas deste mundo, mas principalmente a Deus. E o contexto que Oséias ele está citando esta palavra é um contexto onde Israel, nos seus altos e baixos, na montanha russa da história de Israel, ele não está em cima, não está no topo, mas está embaixo. É um momento onde Israel não está fiel a Deus. É mais um dos vários momentos em que Israel está infiel, distante de Deus, que havia abandonado a Deus, e o conhecimento de Deus já não provocava mais desejo no coração dos israelitas, aonde conhecer a Deus não era a moda que eles estavam buscando, aonde conhecer a Deus não era o hobby que eles estavam querendo praticar. Pelo contrário, eles estavam afastados de Deus, infiéis a Deus, a ponto de Oséias, do capítulo 1 ao capítulo de número 3, praticamente nos contar uma biografia de sua vida e principalmente de seu relacionamento matrimonial, como uma parábola que servia para exemplificar o que Israel estava vivendo. E qual é esta parábola? Qual é esta metáfora? Ele casa-se com uma meretriz, traz ela para a sua casa, cuida dela, fornece tudo o que ela precisa, mas em um determinado momento esta mulher abandona a casa e volta novamente para suas práticas, volta novamente para as ruas. Oséias, então, ele vai buscá-la amando de Deus, e isso se repete pelos 3 capítulos, de forma extensiva e ostensiva, e Deus está, através do relato do profeta e desta metáfora, ou desta biografia, está revelando como é o relacionamento dele com o seu povo. Deus também traz para a sua casa, Deus também usa a sua providência e dá do bom e do melhor
melhor. Deus também protege, Deus também guarda, Deus também é amoroso, Deus também fornece ali o alimento necessário. Todavia o povo ainda assim sai da presença de Deus e vai novamente para o mundo. Todavia Deus é aquele que toma a iniciativa de ir e resgatar aquele que se afastou. Deus é aquele que toma a iniciativa de ir e resgatar a ovelha perdida. Por isso, talvez alguém que me ouve nesta noite está fraco, está pensando em desanimar ou já está desanimado, afastado dos caminhos de Deus. Saiba de uma verdade que a Bíblia nos comunica, que Deus é aquele que intencionalmente busca aqueles que são seus. Deus é aquele que intencionalmente vai atrás daqueles que são seus. Este é o contexto que Oséias está vivendo e que Israel também está vivendo, e dentro de tudo isso, nós vemos que a vida de Oséias, o relato de Oséias, ele ilustra o relacionamento de Deus com o seu povo. Deus tinha tudo para abandonar Israel, mas ele não o fez. Deus tem tudo para nos abandonar, mas Deus não nos abandona. Nós fugimos muitas vezes da vontade, do propósito de Deus. Fugimos muitas vezes de responsabilidades que Ele nos outorga. Todavia Deus não nos abandona e não risca o nosso nome do seu plano e do seu projeto. Ele ainda assim vai atrás de nós, Ele ainda assim nos redime, Ele ainda assim nos lava no seu sangue, Ele ainda assim nos restaura, nos reconcilia e nos traz novamente, porque Ele é um Deus amoroso. Só que antes ainda de nós entrarmos aqui efetivamente nesta palavra, é importante entendermos o que é conhecer, ou o que é o conhecimento, ou como se dá o conhecimento dentro das páginas da Bíblia. Ele se dá em pelo menos 3 situações, e eu quero trazer isso para vocês nessa noite. A primeira situação, vamos assim dizer, ou a primeira compreensão de conhecimento, ou de conhecer que o texto nos dá, é perceber, é identificar. Conhecimento na Bíblia é identificação, é percepção. E esse sinônimo, ele vai nos dar aqui pelo menos uma pista de como devemos começar a conhecer a Deus. Nós precisamos perceber, identificar a Deus. Como nós identificamos um alimento? Através do paladar ou do olfato. Como nós identificamos a superfície de algum objeto? Através do tato. Como nós identificamos alguém? Através da visão ou da audição. Para identificar alguma coisa, nós precisamos dos nossos 5 sentidos. Para perceber alguma coisa, nós precisamos dos nossos sentidos. Uma situação de perigo é logo identificada pela visão ou pela audição, e assim nós percebemos o perigo e tomamos uma iniciativa, ou então o nosso próprio instinto nos prepara para aquela situação. E assim a Bíblia vai apresentar que o conhecimento se dá através desta percepção, desta identificação. E quando olhamos para isso, nós podemos identificar agora que o conhecimento de Deus é perceber Deus através do nosso corpo, através da nossa visão, da nossa audição, através do nosso tato. Conhecer Deus não é simplesmente nós conhecermos um livro que fala sobre Ele, mas é nós estarmos perceptíveis à manifestação deste Deus, à voz deste Deus, porque lá no Evangelho de João, Jesus vai dizer: as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, e elas me identificam. As minhas ovelhas
ovelhas ouvem a minha voz e elas me percebem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me reconhecem. Precisamos utilizar os nossos sentidos para conhecer Deus. Nós não vamos conhecer a Deus de forma plena se nós não o sentirmos, se nós não o visualizarmos, se nós não ouvirmos. E só você que já ouviu a voz de Deus, diga glória a Deus. Para conhecer é preciso perceber. Ainda um segundo termo, uma segunda compreensão de conhecer que nós podemos extrair da palavra de Deus é o descobrir. Para se conhecer algo, se descobre algo. Na antiguidade, ainda hoje, existem as pessoas que criam coisas novas, criam tecnologias, criam objetos, criaram várias coisas, e estas pessoas nada mais do que descobriram, nada mais do que discerniram algo, e fizeram com que aquele algo se tornasse possível. E quando nós falamos que a Bíblia nos traz esta compreensão de descobrimento de Deus, nós temos então que entender que para conhecer a Deus não é de forma passiva, não é apenas sentarmos para ouvirmos um sermão que nos proporcionará o conhecimento de Deus, porque quando se fala de descobrir algo, se fala de ação, se fala de examinar, se fala de procurar, se fala de buscar, e a própria palavra de Deus que em vários textos nos dizem que se nós buscarmos, nós encontraremos a Ele, de que se nós clamarmos, nós seremos respondidos, e também que se nós batermos, a porta ela se abrirá. E o que tudo isso tem a ver com esse segundo termo de descobrir? É somente através de uma ação, é somente através da nossa atitude, de ir, de buscar, de procurar este Deus, é que nós o encontraremos, e então nós teremos este conhecimento. Lembra da parábola de Jesus, onde ele ensina que a mulher perdeu uma dracma, mas ela começou a varrer toda a casa, ela começou a mexer com os móveis, ela não parou enquanto ela não descobriu o paradeiro daquela moeda. Aquele homem também que era um pastor, que perdendo a sua ovelha, ele se pôs a procurar, andar pelos vales, andar pelos montes, até encontrar, até reconhecer, até ele descobrir aonde estava aquela ovelha perdida. Assim também somos nós, se queremos conhecer a Deus, não é de forma passiva, não é de braços cruzados, não é com a Bíblia fechada, não é com a boca fechada, é tomando uma atitude de procurar a este Deus, porque procurando Ele, nós o encontraremos e então o conheceremos. Um terceiro termo que nós podemos destacar de conhecer na Bíblia é ter experiência, saber por experiência, aquilo que hoje nós chamamos de conhecimento empírico, conhecimento que foi comprovado. A ciência, ela é oposta à religião, porque enquanto nós cremos por fé, sem precisar de provas, a ciência e o conhecimento empírico vai fazer experiências, vai comprovar, vai buscar ali uma experiência para que através daquele resultado se tenha então uma conclusão de algo. Por isso que a ciência hoje é contrária à religião e vice-versa. Porque enquanto um trabalha com uma experiência, um fato concreto, o outro trabalha com a fé subjetiva e também objetiva. Mas o que isso tem a ver conosco nessa noite, com Oséias, no capítulo 6 e verso 3? Tem a ver que para que nós conheçamos a Deus, nós precisamos ter experiência com este Deus. Nós possamos fazer como o profeta diz: provai e vei que o Senhor, Ele é bom. Provai, ter experiência com
com este Deus. Não podemos viver de experiências alheias, não podemos viver de experiências dos outros. Precisamos ter as nossas próprias experiências, precisamos provar a este Deus, precisamos experimentar este Deus, precisamos andar com este Deus, falar com este Deus, ouvir este Deus, sentar na presença deste Deus, aprender com este Deus, porque através desta experiência com Ele, vamos adquirir intimidade e vamos conhecê-lo de maneira mais íntima. Entendendo agora o contexto de Oséias, e entendendo agora o que é conhecimento, dentro das páginas da Bíblia, nós precisamos dar um pulinho naquilo que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo de número 4 e verso 9. Ele diz: mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus. O que Paulo está falando é do conhecimento de Deus, a mesma coisa que Oséias está falando. Só que ele, ao escrever aos Gálatas, ele diz: agora nós conhecemos a Deus. E como os Gálatas conhecem a Deus? Os Gálatas conhecem a Deus por experimentar a Deus. Eles experimentaram uma vida com Deus. Eles perceberam Deus através das suas experiências e através dos seus sentidos. Eles descobriram Deus porque buscaram este Deus. Então, conhecendo Deus, mas antes sendo conhecidos por Deus. Isso nos dá a mesma ideia daquilo que eu falava na introdução. Deus, Ele tem a iniciativa de vir até nós. Deus tem a iniciativa de nos resgatar. Ele tem a iniciativa de nos salvar. E Deus é quem tem a iniciativa de se revelar e de ser conhecido por cada um de nós. E se eu colocasse um título na mensagem de hoje é: o Deus cognoscível, o Deus que podemos conhecer, o Deus que é possível conhecer, não apenas conhecer por experiências alheias, não apenas conhecer pela tradição, não apenas conhecer de ouvir falar, mas conhecer de experimentar, conhecer de procurar, conhecer de descobrir, conhecer de perceber, conhecer Ele de maneira pessoal. Este Deus é um Deus possível, passivo de ser conhecido. E Deus, antes de tudo, nos conhece. E lá em 1 Samuel, capítulo de número 6, Ele é o Deus que conhece os corações. Quando Samuel quis ungir o homem errado, Deus falou: Samuel, você olha para a aparência. Você está limitado pela sua visão física e externa, porém eu conheço o coração. Deus conhece o coração. Deus conhece o pensamento, Salmo 139, Ele conhece o nosso falar antes da palavra sair da nossa boca, Ele conhece o deitar e o levantar, Ele conhece todas estas coisas, Ele nos conhece por completo. Nós não conhecemos a nós mesmos. Muitas pessoas fazem terapia, muitas pessoas procuram psicólogos para adquirir o autoconhecimento e ainda assim não sabem muitas vezes como reagirão a algumas situações de sua vida, porque nós não nos conhecemos. Mas Deus te conhece, Deus me conhece, Deus conhece a cada um de nós, e este Deus que se revela a nós, é um Deus cognoscível, é um Deus que nós podemos conhecer, porque Ele primeiro nos conhece. Ele conhece os nossos gemidos, como diz o Salmo de número 38, quando não temos mais palavras para falar, quando as nossas orações, elas já não são mais aquelas orações inteligentes com palavras, mas apenas silenciosas. Deus, Ele conhece ainda o silêncio e conhece ainda o gemido. Deus é aquele que conhece as suas ovelhas, como já falei em João capítulo de número 10, e Deus é aquele que lá em Apocalipse vai dizer: eu conheço as tuas obras. Deus conhece eu e você de uma forma que jamais nós nos conhecemos.
Deus conhece as minhas obras, as suas obras. Quando estamos sozinhos, acompanhados, como estamos na igreja e fora dela, quando estamos no trabalho, quando estamos na rua, quando estamos no trânsito, quando estamos em qualquer lugar, Ele nos conhece a todos um instante. Ele sabe, inclusive, das nossas obras, se elas são boas ou se elas são más, se Ele as aprova ou se Ele as reprova. Deus conhece as nossas obras de santidade e as nossas obras pecaminosas. Deus nos conhece por completo. Isso só é possível porque Deus nos conhece. E você já vai entender o porquê. Deus nos conhece, e a partir do conhecimento que Ele tem de nós, Ele então vai se revelando a nós, conforme as nossas capacidades e conforme as nossas limitações. Há pessoas que têm uma limitação e uma capacidade. Deus vai se revelar a estas pessoas conforme as suas limitações e conforme as suas capacidades. Deus não vai se revelar de igual modo com todas as pessoas. Deus não vai se revelar coletivamente e ao mesmo tempo individualmente na mesma intensidade para cada um. Não é assim que funciona. Deus, Ele se revela de maneira pessoal, intransferível, porque antes dele se revelar a nós, Ele nos conhece e Ele sabe como se revelar a nós. E o conhecimento de Deus deve ser buscado. Quando nós olhamos ainda para o texto de Oséias, nós vemos um povo distante de Deus, um povo que está divorciado de Deus, um povo que está infiel a Deus, mas esse povo se põe a buscar ao Senhor. Esse povo recebe uma palavra de ânimo do profeta Oséias, de exortação do profeta Oséias, e a partir daí o povo então vai levantar a sua voz em oração, vai começar a dizer: vinde, voltemos ao Senhor, porque Ele despedaçou e nos curará, Ele nos feriu e nos atará. Eles começam a cantar, eles começam a orar e a dizer: o Deus que nós servimos é o Deus que nos colocou nesta situação de aperto, mas é o Deus que nos tirará dela, é o Deus que nos feriu, mas é o Deus que nos curará. Por isso então nós vamos conhecer a este Deus e vamos prosseguir em conhecê-lo, porque Ele é quem faz todas as coisas. Você crê que Deus é quem faz todas as coisas? Você crê que todo o controle está nas mãos de Deus? Há pessoas que não acreditam, que pensam que o inimigo é ele quem tem o controle, é ele quem tem a autonomia, é ele quem tem a autoridade. Há pessoas que pensam que os governos humanos, ou que outras pessoas têm o controle e autonomias próprias. Mas a Bíblia diz que nenhum fio do cabelo da nossa cabeça cai, se Deus assim não permitir, não tomar conta disto. Deus de forma exaustiva conhece todas as coisas, controla todas as coisas, e se Ele permite alguma situação de aperto, de provação, de enfermidade, de desemprego, se Ele permite alguma situação desagradável, de perca para a sua vida, saiba que Ele tomou nota disso, e Deus, Ele tem um plano infalível para reverter isso, como Ele fez com Jó. Não foi o diabo que teve poder de ir lá e fazer tudo o que quis, pelo contrário, teve que pedir permissão. Aquele que tem toda a autoridade, Deus permitiu, mas Deus tinha já para Jó um plano infalível de restituir em dobro tudo aquilo que ele viria a perder, porque Deus é quem controla e quem tem autoridade sobre todas as coisas. E então não desespere, você precisa conhecer mais a Deus para confiar na providência de Deus, para confiar na autoridade de Deus, e entendendo o caráter de Deus, você também ficará tranquilo, esperançoso, esperançosa, sabendo que por mais difícil que seja a sua situação atual, ainda assim Deus tem uma vitória preparada e uma resposta para você, para sua casa e para sua família.
Você crê nisso? Diga glória a Deus. Deus é aquele que toma iniciativa para que nós possamos o conhecer. E dentro disso, quero também trazer 3 pontos aqui, importantes, para te provar que é Deus quem voluntariamente e intencionalmente se revela para nós. E não somente isso, mas isso se aplicará nas nossas vidas. A primeira forma de conhecer a Deus, que Ele mesmo oferece a nós, é de maneira natural, conhecimento natural. Quem já leu Romanos capítulo 1 sabe do que eu estou falando. Lá Paulo trabalha a seguinte tese, de que a natureza revela Deus, de que todo o sistema que nós hoje podemos contemplar com os olhos, todos os organismos desta terra, as estações dela, os céus, as estrelas, tudo isso comunica a existência de um Deus. Salmo 19, ele vai dizer que os céus e o firmamento, eles comunicam a glória de Deus. Ou seja, a natureza e tudo aquilo que é natural, não vai comunicar para nós que isso aqui ocorreu por um acaso. Não vai comunicar para nós que isso aqui surgiu de um caos, como uma teoria secular assim menciona. Que havia um caos, uma grande explosão, e desta grande explosão existe o que existe hoje. Aqueles que assim acreditam, eu respeito. Todavia, até hoje, eu não provoquei uma explosão que criou algo novo, perfeito, um sistema tão maravilhoso, tão milimétrico, quanto esse que nós estamos vivendo, o planeta Terra e todo o sistema. Por isso, nós vemos que a Bíblia vai nos comunicar que o conhecimento natural de Deus, Deus deixou a natureza para que nós pudéssemos compreender a existência desse Deus. Ainda assim, há um conhecimento tão natural no ser humano, que não precisa ninguém nos ensinar a existência de um ser superior. Quando ainda pequenos, quando ainda crianças, nós já temos uma noção de um ser superior, daquilo que as crianças chamam de papai do céu. Devemos ensinar o menino no caminho que ele deve andar, mas de forma inata, o homem já nasce religioso. A antropologia confirma isso quando estuda as civilizações antigas, quando estuda os povos ameríndios aqui, quando estuda os povos aborígenes na África, quando estuda os povos índios americanos, quando estuda as civilizações antigas, vai mostrar para nós que há uma noção de religião, uma noção de divindade, em todos os povos, tribos e línguas. É claro que este conhecimento natural inato não é suficiente para conhecer plenamente Deus. Não. Até por isso nós temos os povos politeístas, temos alguns cultos que não fazem talvez muito sentido à nossa cosmovisão cristã, e que não fazem sentido à luz da Bíblia, ou melhor, que contrariam a luz da Bíblia, mas existem, porque há um conhecimento inato do homem, que faz com que ele entenda que há um ser no céu, e que deve cultuar esse ser, mas isto não é suficiente para conhecer a Deus plenamente. Esse conhecimento existe, mas não podemos parar por aí. Esse conhecimento existe, mas nós não podemos nos satisfazer com ele. Ainda um segundo conhecimento, forma de conhecer a Deus, que é este aqui, escriturístico, aonde nós lemos a palavra de Deus,
aonde nós examinamos o Antigo Testamento e conseguimos perceber Deus, aonde examinamos o Novo Testamento e os Evangelhos nos comunicam Jesus, as cartas nos ensinam de Jesus, aonde o Apocalipse nos revela que Ele voltará. Então a Bíblia também é fonte de conhecimento. Quando lemos ela, descobrimos mais sobre o caráter de Deus. Esta é uma revelação que Deus nos dá, é a revelação escrita de sua palavra, para que nós possamos conhecer a Deus. Só que este é um conhecimento escriturístico e também tradicional. Os judeus tinham esse costume tradicional de se ler a Torá todos os sábados nas sinagogas. Só que este conhecimento não era suficiente para identificar a Deus, para conhecer a Deus de maneira plena. Era apenas um caminho, era apenas uma ponte. Não era o fim, não era o porto de chegada. Por isso Jesus, lá no Sermão do Monte, ele vai dizer por 3 vezes: ouviste o que os antigos disseram? Tradição oral, leitura da Torá. Conhecimento escriturístico revela-nos a Deus, mas ainda assim não é suficiente para experimentarmos este Deus na sua totalidade. Ele é ótimo, Ele é bom, Ele é necessário, mas ainda assim Ele não é completo. E nós podemos avançar para a terceira forma que Deus, Ele se torna cognoscível para nós, que é a sua revelação especial. Deus usa a natureza, nós nascemos já dentro de nós com um sentido religioso. Nós podemos ler a Bíblia Sagrada, conhecer o caráter de Deus, até nos tornarmos religiosos através da leitura da palavra, termos um conhecimento, um vislumbre de Deus, um entendimento de Deus mais profundo pela palavra. Todavia, se não houver a revelação especial de Deus para nós, ainda assim nós seremos apenas intelectuais na Bíblia, mas não conheceremos o Deus desta Bíblia. A história da reforma protestante nos fala de Lutero, um homem que era ali muito versado na palavra, na leitura, no conhecimento escriturístico, foi um grande teólogo, mas ele só foi ter um pleno conhecimento de Deus quando um dia, lendo mais uma vez esta palavra, ele se depara com uma revelação especial de Deus, que abre não apenas os seus olhos, mas o seu entendimento para compreender que a salvação não era pelas obras, mas pela fé, na graça de Deus, por intermédio da fé. E então aquele homem, ele vai ser o grande precursor da reforma protestante no século XV, porque Deus resolveu se revelar de maneira especial para ele. Este é o conhecimento que nós devemos buscar. Contemplamos a natureza e glorificamos a Deus por ela. Lemos a Bíblia, reconhecemos o caráter de Deus através da Escritura, mas o que nós devemos buscar é esta revelação especial de Deus, para contemplarmos a Ele em sua grandeza, majestade, santidade, assim como Isaías, profeta, conhecedor de Deus, entrando no templo, tendo a revelação especial daquela visão, ele vai dizer: santo é este Deus, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem que habito no meio de um povo de impuros lábios, e ai de mim que vou perecer diante da grandeza desse Deus. O conhecimento natural não fez com que ele se humilhasse, o conhecimento que ele tinha escriturístico não fez com que ele se humilhasse, mas a revelação especial de Deus fez com que ele se humilhasse perante a presença de Deus. O conhecimento de Deus vem para nós, não para nós nos engrandecermos, não para nós nos levantarmos como autoridades em algo, mas para nós nos humilharmos diante dele, porque reconhecemos que ele é tudo e que nós não somos nada. Conhecimento de Deus tem que ser o conhecimento da revelação especial dele para nós.
Você é prova disso. Nós lemos muitas vezes alguma passagem bíblica, várias vezes, e ela não nos comunica nada, mas um belo dia, o Espírito vem e nos revela aquele mistério de maneira especial, e a gente passa a olhar para aquele texto de uma maneira diferente. É assim ou não é? Você já teve essa experiência? É deste conhecimento que eu estou falando. Deus quer se revelar para nós de maneira especial. Jó era um homem temente a Deus, sincero, íntegro, desviava-se do mal, um homem que o texto começa já lhe dando 4 grandes características e elogios. Só que Jó revela para nós que ele conhecia Deus de forma tradicional por ouvir apenas. E ele tinha parado neste ponto: eu conheço a Deus pela tradição, por ouvir falar de maneira oral. Eu gabarito aqui todo o checklist de ser um bom crente, porque eu jejuo, eu oferto, porque eu vou ao templo, enfim, porque eu presto o meu culto a Deus. Mas durante o livro nós vemos que através daquela situação que Jó passa, ele vai ter um conhecimento de Deus, que não é pela tradição, que não é por ouvir falar, mas ele próprio vai ter uma experiência de um diálogo com Deus, e este diálogo é pessoal, aonde ele vai dizer: fala que eu te escuto, ensina-me que eu aprendo, e ele vai chegar à seguinte conclusão, dizendo: antes os meus ouvidos te ouviam, mas hoje os meus olhos estão te vendo. Antes eu ouvi falar, mas agora eu estou experimentando. Deus se revela a Jó de maneira especial. Deus se revelou a Abraão de maneira especial, falando com Abraão lá em Gênesis capítulo 12. Deus se revelou a Noé de maneira especial, falando com Noé. Deus se revela a Moisés na sarça ardente. Deus vai se revelando a homens, a mulheres no texto bíblico, e a maior revelação de todas é aquela que Paulo explica para a gente em Filipenses capítulo de número 4. Ele, sendo Deus, não levou por usurpação, mas esvaziou-se de si mesmo, deixou a sua glória, assumiu a forma de homem, e veio como servo nesta terra. Ele que resplandece, ele que revela, ele que é a própria glória de Deus aqui na terra, Jesus Cristo de Nazaré. O escritor aos Hebreus vai dizer: antes nós ouvíamos os profetas e a lei, mas nestes últimos dias nós ouvimos o próprio Filho de Deus falar. Jesus Cristo é a maior revelação de Deus para nós. Felipe, no diálogo com Cristo, chegou e disse: Senhor, mostra-nos o Pai, nós queremos conhecer o Pai. E Jesus responde o que para Felipe? Ele diz: Felipe, quanto tempo eu estou convosco e ainda não me conheceste? Felipe, quem vê a mim, vê ao Pai, porque Cristo e Deus e o Espírito Santo, eles são um apenas, é a trindade, este mistério, e Deus se revela na pessoa de Jesus Cristo, que é a maior revelação de todas, e este Jesus está em nosso meio nesta noite. Se Jesus está em nosso meio nesta noite, diante disto, nós compreendemos que Deus se revela a nós de diversas maneiras. Cabe a nós agora decidirmos em qual ponto desta caminhada nós estamos. Nós estamos apenas com conhecimento de Deus superficial pela natureza? Nós estamos com um conhecimento secundário pela Escritura? Ou nós já estamos no nível terciário de experiência com Deus, de experimentar Deus? E quando eu falo isso, eu não digo uma experiência que você teve há 10, há 5, há 2, há 1 ano atrás. Eu estou dizendo de uma vida de experiência todos os dias, porque Jesus, ele vai dizer para nós: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É para todos os dias termos experiências com Deus, é para todos os dias vermos Deus de maneira especial se revelar
revelando a nós, tomando esta iniciativa de se revelar a nós. Deus, Ele quer que nós conheçamos, mas não paramos em conhecer, e sim façamos como este texto, prosseguimos em conhecer a este Deus. É um relacionamento contínuo, diário, por toda a vida, até o arrebatamento ou até a nossa morte. Devemos ter esta experiência de conhecer a Deus todos os dias.